Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conhecer a história de um atleta mundialmente premiado. Ele também foi o vereador mais votado da história de Bauru. Ele é farmacêutico, tem muita história boa para contar para gente de superação, de conquista e também de propósito. Então, recebemos Fábio Manfrinato. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por você aceitar o nosso convite. Obrigado, Mara. Eu que fico lisonjeado de estar aqui com você hoje nesse bate-papo gostoso e com certeza levando um pouquinho, né, de curiosidades, de conquistas aí para toda essa galera que está assistindo a gente. Exatamente. Para a gente é uma satisfação poder conhecer um pouquinho da sua trajetória, que tem muita história boa para contar para a gente. Então, eu vou pedir que você se apresente, esse bauruense que fez história na cidade, que fez também mundialmente. Conta para a gente um pouquinho quem é Fábio Manfrinato. Vamos lá então, Fábio Manfrinato. Meu nome completo é Fábio Sartori Manfrinato. Sartori por parte de mãe, Dona Mirtz. Manfrinato por parte de pai, seu Natalino. Natalino, perdi meu pai muito novo. Meu pai faleceu com 64 anos. Porém, nós estamos aí, eu e minha mãe, na trajetória aí até hoje, porque é a base, né? Eu sempre digo isso em todo início de conversa minha. Já agradecendo a base que eu tive. O carinho da família, a estrutura, as conversas com pai, com mãe, para sempre estar crescendo e evoluindo como pessoa, como profissional. E o Fábio Sartori Manfrinato, hoje 50 anos, nasci em 75, no mês de maio, ou seja, sou um geminiano, que eu acho que vai faltar um pouquinho de tempo pra gente conversar, porque o geminiano fala pelos cotovelos. E com muita história ainda para contar, mas já fica desde já o convite para voltar. Já vamos ter que fazer um segundo tempo, hein, Mara? Verdade. E nasci aqui mesmo em Bauru, ou seja, bauruense nato, estudei nos Colégios São Francisco, na minha infância. Temos aí uma turma que anualmente se encontra para uma festa de final de ano. Isso daí é uma coisa que muito gostoso da gente manter, né? São nossos amigos, e a gente chama os amigos da quinta série. Mas tem muito mais tempo que isso, né? É uma amizade aí já de 50 anos mesmo. Cada um tem lá a mesma idade e estamos juntos há muito tempo. Estudei aqui também em Bauru, fiz farmácia bioquímica, fiz também uma pós em marketing, falar um pouco, né, para poder divulgar um pouquinho. Eu mesmo consegui fazer esse marketing da minha trajetória, e é uma trajetória que eu gosto muito de falar, que é a esportiva. Então, logo lá atrás, com 20 anos de idade, eu conheci a minha modalidade, que é a luta de braço, como um esporte de federação paulista. Até então eu brincava de braço de ferro com os amigos na escola e não sabia que existia essa modalidade oficialmente dizendo luta de braço. E aí eu fui e comecei a participar e comecei a vencer os campeonatos. Aí venci os anos que eu participei efetivamente na luta de braço, eu venci 13 campeonatos paulistas consecutivos e 12 campeonatos brasileiros. Venci também um sul-americano, venci 5 campeonatos mundiais, somando aí 13 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Então isso é um orgulho para mim. Foi uma história muito bem construída aqui em Bauru, e eu tive o apoio, sim, durante esse percurso de muitas empresas bauruenses que me ajudaram na caminhada, patrocinando viagens e fazendo com que eu conquistasse esses títulos e conseguisse trazer para aquilo que eu faço hoje, que é montar minha equipe, ter alunos, ter pupilos aí que já estão formados, já estão conquistando paulistas, brasileiros, e subindo cada vez mais, né? Para você que começou aí
numa brincadeira, como mencionou Exatamente. aqui, de repente se torna, né, mundialmente conhecido, tem a sua importância Sim. aqui em Bauru. E falando em importância, qual foi a importância desse esporte na sua vida, na sua trajetória? Olha, o esporte ele me ajudou muito, até por conta da deficiência. Eu contraí a pólio com menos de 1 ano de idade. Então isso fez com que eu fosse quebrando algumas barreiras aí durante a vida, que acho que naturalmente fez eu percorrer esse caminho até o esporte. Então foi um casamento que eu falo muito bom, sabe? Quando eu me deparei com uma modalidade que eu gostava muito e que eu vi que eu tinha potencial para isso, né? Comecei a perceber isso ganhando os amigos mais fortes e aí acabei ingressando nesses campeonatos maiores e acabei tendo êxito em vários. Então, a importância foi essa: socialização, conhecimento, onde a gente conseguiu ter uma bagagem muito grande sobre isso. As pessoas falam, e aí, o que você trazia dos mundiais, né? Eu falo, eu trazia uma mala cheia de medalha e conhecimento, para a gente poder dividir isso com a turma. E dividir e multiplicar, né? Porque a gente soma e vai aprendendo com os outros também. Mas é importante porque foi uma fase onde eu pude participar em 2 categorias, que foram as categorias na luta de braço. Eu podia lutar, que a gente fala, né? Tanto em pé quanto sentado. Por que em pé? Em pé é categoria para pessoas sem qualquer tipo de deficiência. Sentado é para quem tinha a deficiência. E eu acabava sendo campeão nas 2 categorias e fui o primeiro brasileiro a conquistar a medalha de ouro, tanto em pé quanto sentado, na Rússia. Muita técnica, muita força? Como que posso entender Muita assim? técnica, muita técnica. Você vai aperfeiçoando essa técnica conforme as lutas. A força ajuda, claro, muito. É um esporte de força. Mas eu ainda coloco uma porcentagem maior aí para a técnica. Você falou que o esporte contribuiu também para que você, né, avançasse em relação à questão até mesmo da deficiência, abrisse outras portas. Em que momento você percebe que não tem limites, né? Vai abrir outras fronteiras? Na verdade, é importante as pessoas conhecerem o seu próprio limite, mas para que a pessoa conheça o seu próprio limite, ela tem que atuar, ela tem que agir, ela tem que fazer. Ela não pode ter medo e falar, isso eu não vou conseguir fazer, né? Então, aí isso já é uma parede que ela mesmo constrói e acaba não saindo do lugar. O esporte, ele foi bom por isso. Eu tinha meus medos, né? Por exemplo, nossa, mas eu vou viajar para o Japão. Nossa, é muito longe. Será que eu consigo? E consegui. Fui lá e ainda ganhei 4 medalhas de ouro. Braço direito, braço esquerdo, em pé e sentado. Uau! Barba, cabelo, bigode, costeleta e tudo mais, né? Então, o esporte é isso. Ele te dá essa autonomia, te dá segurança, né? Para que você possa agir, e talvez seja essa natureza também minha de querer fazer, de estar à frente e não ficar parado, além de ser geminiano. Ensina sobre superação, que você pode dizer desta forma também, o esporte. Claro, mas muito, né? Muito, porque você está sempre se superando. E isso eu digo para todas as pessoas, independente da sua condição física, se a pessoa tem uma deficiência ou não, o esporte vai contribuir. E pensando agora na questão da deficiência física, de que forma que ela moldou o seu olhar para a vida? Inclusive porque você, hoje, acho que é importante já mencionar que você atua em políticas públicas voltadas... A pessoa com deficiência. Exatamente, PCD. Isso daí muda muito, né? A sua visão acaba sendo, em todos os sentidos, muito técnica. Você acaba indo para os lugares e aí, mais uma vez a contribuição do esporte, né? Mais uma vez, por quê? Eu misturo muito isso. Tanto é que a minha base lá atrás foi muito isso, né? Eu sempre falo que o esporte me trouxe isso porque me deu a oportunidade de viajar para quase 20 países diferentes e a gente pode ter aquele equilíbrio, né? Em um lugar, você vai de 0 a 100 muito rápido na questão de
infraestrutura, é um lugar que você vai, que você tem tudo muito tranquilo de você acessar. No outro você vai, é muito difícil, tem muitas barreiras, tem muitos percalços. Aí você acaba tendo uma boa visão disso tudo, coloca isso na sua planilha e acaba trazendo isso para a nossa realidade no Brasil. E temos uma realidade dura no Brasil, né? A gente pode falar muito ainda que nós estamos muito aquém, mas em se tratando de estado de São Paulo, nós estamos muito à frente de vários outros estados do nosso país, na questão da acessibilidade, da autonomia. Então isso daí é a visão que a própria deficiência traz para a pessoa, claro, mas você tem que saber colocar isso também numa execução. Em atos, em ações. E falando em atos, em ações, vamos entrar um pouquinho na esfera da política, né? Você foi o vereador mais votado da história de Bauru. Quando despertou esse desejo? Com muito orgulho. Muito bom. E quando despertou esse desejo de entrar na política, e como que foi esse período, esse processo para você também? Que foram 2 mandatos. Sim, foram 2 mandatos. Eu acabei tendo... A primeira campanha minha foi em 2008. Essa eu fiquei suplente. E eu me lembro com uma diferença de voto muito pequena. A população ainda não me conhecia e apenas como atleta. Poucos até sabiam que eu já era um farmacêutico formado, tudo. E aí eu tive essa possibilidade, como suplente, de atuar por 4 meses. E nesse momento eu vi que eu tinha uma vontade muito grande de colocar algumas coisas em prática que eu já fazia antes de estar na política. E eu tinha um guru no passado, aí, um amigo de coração mesmo, faleceu cedo também, faleceu muito cedo, uma pessoa excelente, de bom coração. Ele sempre falava para mim: Fabinho, espera mais um pouquinho, você ainda não amadureceu para a política, vamos esperar mais um mandato, que aí você vai estudar, você vai reparar como é que é feito, você vai observando, numa próxima oportunidade você sai candidato. E assim foi feito. A gente eu sempre ouvi essas pessoas e fui trabalhando dessa forma muito responsável. E aí, nessa primeira oportunidade, mesmo com 4 meses apenas de mandato, eu trouxe uma novidade muito grande para Bauru, que foi a Praça Paradesportiva. Que hoje a gente tem ela até hoje. Infelizmente ela necessita hoje de um apoio muito grande, de reparos, essas coisas, pelo tempo já também, né? Mas que no início, quando foi inaugurada, teve a presença até do governador na época aqui. Aí mais uma vez o esporte falando alto, né? Eu montei a minha mesa de luta de braço no dia da inauguração e tirei foto com o próprio governador fazendo posição de luta de braço com ele, e ali a gente inaugurou a praça, que foi pioneira no estado de São Paulo. Na época, muitos prefeitos estiveram na região para copiar a ideia, e isso daí é importante, né, para poder levar para os seus municípios. E foi aí que a gente começou a ter também uma abrangência maior. E aí, na sequência, na outra campanha política, daí 4 anos eu saí candidato a vereador, e nesse momento eu fui o vereador mais votado da história de Bauru, com mais de 7.960 votos, e na sequência eu fui reeleito com mais de 10.250 votos. E quais foram os desafios nesses mandatos? Conquistas também, eu acho que é importante evidenciar, além dessa que você conquistas, trouxe. lógico, mas o objetivo é você chegar nas conquistas. Mas a conquista, ela tem suas dificuldades, né? O caminho, ele é um caminho, assim, bastante difícil. Você tem que ir tendo muito jogo de cintura para lidar com todas as situações, tem que saber mostrar isso para a população. O mais importante é isso, é você fazer ou não conseguir fazer, mas explicar o porquê. Então você está fazendo lá o bem para aquela população, eles vão entender porque eles foram afetados naquele momento por aquilo, eles estão entendendo. Mas se você não conseguir fazer, você tem que também explicar o porquê e continuar tentando, e continuar
buscando possibilidades. Mostrar defeitos, criticar, trazer lá os problemas da cidade, isso daí a gente tem que fazer. E quais bandeiras, né, que você nunca abriu mão nos seus mandatos? Naturalmente, pessoa com deficiência, o esporte, a saúde, porque eu sou farmacêutico, então eu fiz um vínculo muito grande, por exemplo, do Conselho Regional de Farmácia com Bauru. Fui por muitos anos delegado regional do Conselho de Farmácia aqui. Eu fiz esse elo do Conselho com a Prefeitura na época. A parte estrutura física mesmo da cidade, nós trabalhamos, eu falo nós, porque eu tive o apoio de muitas pessoas, a gente não faz nada sozinho, né? E acabamos tendo resultados positivos na parte da infraestrutura da pessoa com deficiência. Vagas que muito lá atrás pouco se falava, conseguimos planejar a cidade nesse sentido. Vagas mesmo de veículos, né? Na época pouco se falava e vieram as resoluções e a gente começou a colocar tudo isso em prática, juntamente com as secretarias responsáveis. Então, esses resultados positivos e até mesmo reuniões com os moradores. E foi interessante que lá no início eu percebi uma coisa, tinha muito morador que entrava em contato e, na maioria das vezes, tinha sim aquela necessidade, né? Nós temos um ponto aqui assim, 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 a gente ia tentar solucionar essa situação. Muitas vezes conseguíamos solucionar. E tinha algumas vezes também que era só dar a atenção. A pessoa ela queria a atenção porque faltava isso do poder público. E isso lá atrás, lá há muitos anos atrás, né? Tem coisas que dependiam também do poder público para que conseguisse chegar nos resultados para atender a população. Essa sua articulação até sempre mesmo a esse respeito. Sempre foi muito conciliador nos temas, né? Eu sempre que foi necessário levar a crítica, eu levei também a possibilidade do que poderia ser feito. Então a gente traz o problema à tona, mas também traz o que pode ser feito para solucionar. E em um dos casos, até a gente estava conversando aqui, que eu acho muito legal, porque você passa um poder para a mão do munícipe, onde ele está ali participando e ele vai dar muito valor naquilo também, foi que não aconteceu uma vez só, não. Em muitas outras situações nós acabamos fazendo isso. Levava a secretaria responsável do problema ali no local, reunia aquele povo que estava lá ansioso por uma melhoria e na conversa você ia tirando o que é que seria mais razoável ali acontecer. A secretaria falava, olha, temos material, mas falta mão de obra. Envolvia a população que estava ali. Tem mão de obra aqui, tem pedreiro, tem servente, tem alguém que pode auxiliar. Dali já se formava uma equipe que ia trabalhar no seu próprio bairro. Eles iam ali, eles mesmos botar a mão na massa e a coisa acontecia. É claro, com o suporte da prefeitura, das secretarias, né? Que davam o suporte, mas as pessoas estavam colaborando. E hoje você está atuando também na parte pública. Como que é a sua atuação, seu trabalho, como que é desenvolvido? Hoje é uma coordenadoria de políticas públicas para pessoa com deficiência. Então eu acabo trazendo lá o que eu apontava no legislativo, eu acabo tendo a responsabilidade de ter que colocar isso em ações. E foi muito bom a data da nossa conversa, né? Porque a gente tem hoje aí a prefeita sancionou a lei de cadastro municipal da pessoa com deficiência, que é uma batalha que a gente trava há muitos anos e que isso tinha que acontecer uma hora e aconteceu agora, né? A prefeita, ela sancionou essa lei e agora com a lei em mãos do cadastro dessas pessoas, isso vai facilitar muito, porque a gestão ela precisa, em primeiro lugar, dessa informação. Quem são essas pessoas? Onde moram essas pessoas? Quais são as maiores dificuldades dessas pessoas? Nesse caso, qual é a deficiência dessa pessoa? E cada um vai conseguir acessar o seu link, que nós já estamos providenciando tudo isso. Isso já é um trabalho, sabe, que vem sendo realizado. Precisava dessa lei ser sancionada e agora a gente alcançar esse nível de pesquisa, essa participação pública também, que nós vamos depender muito disso, né?
para a gente poder fazer a ação assertiva. A política pública ela é isso, ela é uma ação que vai ajudar a população. Ela vai beneficiar aquela população de forma muito positiva. Então a gente tem que ser assertivo. Para você ser assertivo, você tem que ter informações eficazes. Então essas informações vêm através desse decreto aí agora que nós temos, graças à nossa prefeita, que sancionou, e nós vamos, a lei, na verdade, né? E nós vamos ter essa lei sendo executada na nossa cidade. Vamos trabalhar isso e muitos outros projetos que estão vindo pela frente. Excelente. Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta conversando um pouco mais. Vamos tomar uma água. Isso e aí. antes, eu vou deixar uma pergunta para você. Se tiver que deixar uma mensagem para quem, né, a pessoa com deficiência, qual mensagem você deixaria? Inclusive para a pessoa também que não entende da importância, né, dessa inclusão da pessoa com deficiência. Então são duas mensagens. Nós vamos para esse rápido intervalo, mas nós voltamos já. Você fique com a gente, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Fábio Manfrinato. Só que antes do nosso intervalo, deixei uma pergunta para refletir e para pensar, justamente também para deixar um recado para a pessoa com deficiência, qual mensagem você deixaria? E também em relação da inclusão, da importância para aqueles que entendem que às vezes é uma obrigação e não um direito. Qual recado e mensagem você deixa para todos? Eu começo a essas pessoas que ainda entendem como obrigação que pensem um pouquinho mais, né? Porque, na verdade, nós temos que enxergar as pessoas como seres humanos. Então, simplesmente, cada um vai ter a sua limitação. Cada um tem a sua limitação. Não é apenas a pessoa que tem uma deficiência física ou visual ou auditiva. Não, cada um tem a sua limitação. Respeito. Então, essa é a palavra. A inclusão, ela é obrigação? Ela é obrigação, mas ela é necessária, na verdade, na vida da gente. Tudo que nós fazemos, se nós nos colocarmos numa situação onde não há nenhum tipo de inclusão, não há nenhum tipo de conversa, não há nenhum tipo de desenvolvimento. E isso que é importante, né? E para as pessoas, claro, as pessoas que têm a deficiência e que já desenvolvem seu trabalho, parabéns, é isso que tem que ser feito. Tem que levar à frente, acredite nesse potencial mesmo. Aqueles que ainda não saíram da bolha, faça. Acredite em você, vá para cima, realize. Tem que entender qual que é teu limite. Você tem que entender. Só vai saber qual que é seu limite fazendo. A gente só erra se nós fazemos. Fazendo, você vai entender até onde você pode chegar. Né? Então, vamos para cima. Muito bom mesmo. Fábio Manfrinato, quando nós começamos o bate-papo aqui, já foi falando de família. Sua base também é família. A família. Com Casado. certeza. Casado, fazemos 15 anos esse ano. De casamento, maravilhoso. A esposa Karina, arquiteta. A mãe professora, aposentada. E mais 2 irmãos mais velhos, né? E base. É isso que eu sempre falo. A base é a família. E agradecer aí também nesse momento essa possibilidade, né, que Bauru teve nesse momento. Nunca foi discutido ter uma coordenadoria para pessoa com deficiência. Isso já é um exemplo de inclusão. A inclusão ela tem que ser feita de modo ativo. Então, nós temos que atuar. E aí, a primeira gestão que implanta uma coordenadoria de pessoa com deficiência. Excelente, Fábio. Você é uma pessoa também muito acessível para quem quer conversar com você, saber mais, tirar dúvidas, a parte do esporte também. Como que faz? Vamos lá, vamos deixar o contato direto pelo Instagram. Eu tenho o @Fabinho Manfrinato e tenho também o @ManfrinatoOficial. Então são 2 Instagrams. Podem ficar à vontade nas minhas redes sociais, perguntas, inbox, podemos trocar celular, contato. Quem quiser participar das aulas,
Toda quarta-feira na Associação Atlética Luso Brasileira. Temos lá uma parceria com o Luso. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem uma aula de luta de braço lá. E quem quiser participar das ações das políticas públicas de pessoa com deficiência também. Nós estamos aqui justamente para isso, para trocar ideias, para sentar e conversar. Olha, nosso bate-papo já está chegando realmente no final, mas antes de encerrar, vou pedir que você deixe um recado especialmente para quem está nos acompanhando, aquele que estiver no coração. Fique à vontade. Vamos lá, um recadinho do coração. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque é o que eu falo para todo mundo. Nós precisamos dar valor na nossa vida e fazer sempre o bem. Fazer sempre o positivo. Então, isso aqui que nós estamos tendo hoje aqui é algo de prazeroso demais, porque é um resultado de algo muito bom que eu já venho fazendo para ter uma recompensa como essa. Bater papo com pessoas maravilhosas, passar as informações para outras pessoas que estão nos assistindo e agradecer sempre. E não é do nada que a gente aparece, né? É sempre de uma ação após outra e ações positivas. Vamos plantar o bem, que nós vamos colher sempre o que há de melhor. Muito bom, olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por compartilhar um pouquinho da sua história, dessa energia positiva que você já emana aqui, que eu sinto. Obrigado. Bacana mesmo. Gratidão pela confiança. Agradeço. Desejo para você sucesso, tudo de bom. E um feliz ano a todos. Feliz ano a todos, assim seja para todos nós. Então, nós vamos encerrando esse bate-papo com o Fábio Manfrinato. Eu espero que você tenha gostado. Para mim foi uma alegria poder conhecer um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Aqui nós vamos deixando aquele forte abraço para você que nos acompanhou até o final dessa prosa. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.